Tudo bem, Leonilda? Tudo bem. Tá, o nome completo da senhora qual que é? Leonilda Ramos dos Santos. Tá, Leonilda, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por presidir esse julgamento, tá certo? Leonilda, em relação ao Anivaldo Galdino dos Santos, a pessoa que é acusada, que a senhora conhece? Conheço. Tá, a senhora tem parentesco com ele? Não, nenhum. Tem? Tá, o Santos, na verdade, é só coincidência aqui. A senhora não tem parentesco? Não tem parentesco nenhum. A senhora será vista como testemunha, presta que o compromisso legal dizer a verdade, sob pena em responder por um crime de falso testemunho, tá bem? Uhum. Eu quero crer que o Fabrício já conversou com a senhora a respeito da presença aqui do Anivaldo em plenário, enquanto a senhora presta depoimento, sem problemas? Sem problemas. Tá, quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o Dr. João Milton, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Boa tarde, Valeu. Boa tarde. Bom, tá ligado aqui? Só confirma, Anny, dá uma olhadinha só se está pegando o microfone, por favor. Tá ok. Tá. Uhum. Bom, senhor Hildo, eu vou me aproximar aqui, até porque a senhora responde para os jurados, tá? Não é para mim. Tá bom. Senhor Hildo, a senhora não foi ouvida nenhuma vez, nem na delegacia, nem aqui. Não. Certo. Então, a senhora estava presente, a senhora conhece, além de conhecer o senhor Anivaldo, a senhora conhece também, conhecia, né, a Francilane? Conhecia. Conhecia a mãe da Francilane? Conhecia. Certo. Esse fato aconteceu agora, dia 8 de setembro de 2022. Isso. A senhora estava presente? Tava. Relate pra gente o que horas que aconteceu mais ou menos esse fato. Bom, eu cheguei lá e não sei dizer a hora certa do fato. Mas eu cheguei lá, eu estava dançando, me divertindo lá, ela estava sentadinha numa mesa lá, com uma senhora já de idade, Antes de acontecer. Só fazer uma pergunta antes, porque como a senhora não foi ouvida, a senhora chegou a conversar com alguém a respeito do depoimento que a senhora ia dar aqui hoje? Não. Com ninguém? Com ninguém. Certo, então continua. Como é que aconteceu a situação? Como é que aconteceu? Então, ela estava sentada numa mesa assim, com uma senhora já de idade, daí ela estava dançando com elas, ele estava em outra mesa, sentado também. Estavam quieto. Daí, uma hora ele saiu, mas a gente nunca imaginou que ia acontecer aquilo. Estava junto com a mãe da Francilane na mesa? Não, estava aqui, ela numa mesa, nós estava na outra aqui, mas nós estava tudo assim, junto, porque tudo amigo. Isso. É um bairro, todo mundo amigo, todo mundo conhecido. Ali é um CTG? Isso. E como eu já havia trabalhado pro rapaz lá, então ele chamou a gente para ir lá, eles queriam fazer um evento, então eu fui. Aí, então, a senhora estava sentada, conversando. Isso. A Francilane foi dançar com uma amiga. Isso. Uma senhora dançou, ela estava dançando, dando risada. Aí ele saiu, acho que demorou uns 15 minutos, sei lá, mais ou menos. Aí ele voltou. Mas quando ele voltou, ele já voltou e O que ele fez? ele passou um estilete no pescoço dela. Mas como que foi? Só chegou a ver ele passar? Foi muito rápido. Ele chegou a conversar de frente com ela, aí e ela caiu nas minhas costas. Chegou a ter alguma briga nessa hora? Não teve briga, nada. Nada, ele só falou com ela e quando ela. Acho que nem ela imaginou que ele ia fazer isso, passou rápido. A senhora viu se ela tinha algo na mão? Nada, não tinha nada na mão. Não tinha copo, não tinha Nada. faca, Nada. não tinha nada na mão. Nada. Nada, e nem era do feitio dela estar com essas coisas, né? Ela estava dançando. Com quem que ela estava dançando, a pessoa, especificamente? Ela estava dançando numa situação de insinuando para essa outra senhora ou estava dançando com uma senhora amiga? Não, ele dançou com uma senhora amiga. Ela estava dançando com uma senhora, daí foi para a mesa, daí foi dançar com a outra. Assim ela não estava insinuando para ninguém também, não. Ela estava tranquila. A mãe dela estava junto. A mãe dela estava junto. Estava junto. A senhora conhece eles, essa família, há quanto tempo? Todo mundo morador antigo ali? Todo mundo é morador antigo. Certo. Então vamos falar um pouco da Francilane. A senhora conhece ela desde criança? Desde criança. Porque, infelizmente, a Francilane não está aqui, né? Então, Não. Vamos falar dela. Quem é a Francilane? Francilane sempre foi trabalhadeira, ela nunca foi uma
uma menina assim de ficar em casa, ela sempre trabalhou. Ela tinha uma filha de 13 anos que ela cuidava sozinha. Ela começou a trabalhar como aprendiz. Isso. Como... Acho que o melhor aprendiz, né? Que começa. Isso. Certo. Sempre trabalhou. Sempre trabalhou, ela sempre foi trabalhadeira. Morava onde? Com quem? Ela morava próxima à casa da mãe dela. Acho que de frente, assim, quase. Ela tinha uma filha. Tinha uma filha. Qual a idade da filha? Acho que agora fez 14 anos, ela tinha 13 no ano passado. Uhum. E quem morava na casa? Morava ela e a filha dela. Ela é a filha. Ela era uma boa mãe? Sempre foi. Tudo que ela trabalhava era para ajudar a filha. Certo. Ela trabalhava onde? O último emprego dele? Um pequeno cotolingo. Pequeno Cotolengo é um... É onde que tem umas pessoas deficientes, uma ONG, né? Você já sabe o que ela fazia lá? Na verdade, ela disse que tinha ganhado até um curso para ela trabalhar na farmácia de lá, sabe? Porque como ela estudou lá, eles deram um curso para ela, ela ia subir de cargo, né? O último emprego antes desse Cotolengo, onde que era? Acho que, se não me engano, numa escola. Que ela trabalhava de limpeza, assim, não, na Risotolândia, uma coisa assim. Mas ela mudava muito de emprego ou trabalhava? Não, ela trabalhava, sempre ela estava trabalhando, Sempre trabalhando. sempre. O pai dessa filha dela parece que estava preso. Tava. Certo, mas ela tinha contato com ele ainda ou não? Não. A relação dele, ele só sabe que foi preso depois, que eles se separaram, durante. Na verdade ela já largou dele porque né, não, ela é uma pessoa trabalhadeira, tudo, e ele então não. Ela largou dele por causa disso. Porque ele era. Certo. E aí, e o Anivaldo? A senhora também conhece o Anivaldo? Vamos continuar com a Francisana. Ela decidiu. A senhora sabe que horas que ela chegou, mais ou menos, nesse bairro? Acho que nós chegamos lá umas 10 horas, 9h30 mais ou menos, porque ia começar esse horário, né? Começa a ficar bom depois das 10 horas. Daí a gente foi. Quando vocês chegaram lá, o senhor Anivaldo já estava lá ou não? Ele estava sentado numa mesa assim. A senhora lembra se ele estava muito embriagado? Não. Ele não estava bebendo. Oi? Ele não estava bebendo. Ele não estava bebendo? Não. Ele estava firmão. Tava. A hora que ele levantou para andar, ele estava firme. Uhum. Tava firme. Estava andando, não estava cambaleando. Não tava bêbado. Não estava. A senhora tem certeza disso? Uhum. A senhora conhece ele? Conheço. A senhora já viu ele bêbado alguma Já. vez? A senhora sabe a diferença, então. Certo. A Francisana chegou lá com vocês? Não, ela chegou com a mãe dela e Com a mãe? com uma mãe, porque a mãe ia junto com ela. Onde que ela ia, a mãe dela ia junto, A sabe? mãe ia junto com ela. E acompanhava ela. Era um programa familiar Isso, e de amizade ali do. isso. Ela morava mais ou menos próximo desse local? Próximo. Próximo. Em que bairro que é ali? Ali pertence ao bairro Campo Comprido, né? Mas da onde é a casa dela até lá não dá 10 minutos a pé. É pertinho. É onde que fica ali no Campo Comprido, mais ou menos? Quer ver? Tem o Luiz Tramontinha, aquele redondo ali do supermercado ali, aquela rotatória que tem um supermercado grande ali, O Tice? Não fiz. Sabe o Pequeno Cotolengo? Sei, o Pequeno Cotolengo. Só desce a descida, eles moram aqui no bairro aqui embaixo. Próximo O bairro. Pequeno Cotolengo. Isso, Entendi. Tem um Tice ali. isso. Daí ela mora aqui, daí aqui tem o Conjunto Buriti, onde a gente foi atrás do Conjunto Buriti ali, na beira do rio, onde que tem. Foi todo dentro. Isso. Perto, quase divisa com o Fazendinha ali. Entendi, sei onde que é. Então ali é uma região bem familiar ali. Só conhecido tinha. Só conhecidos ali. Só. Todo mundo morador antigo ali? Todo mundo. O Anivaldo morava ali há muito tempo também? Faz ano. Certo. Muitos anos eles moram. O Anivaldo trabalhava também nessa época ou não? Sabe que eu não sei não. Se ele estava trabalhando, estava parado, assim. Certo. A senhora conhece ele desde pequeno também? Conheço ele faz anos, assim, mas é tipo. Faz tempo que mora ali na região. Faz tempo. A senhora sabe se a Francislane e o senhor Anivaldo tinham uma relação, se eles estavam meio de namoro? Eles estavam namorando, daí tinham terminado, já fazia um tempinho. Quanto tempo, mais ou menos? Assim? Acho que uns 2 meses, 3 meses. Ué, Mais ou menos isso, né? a senhora não participava. Não,
Porque daí ela estava namorando. Já, né? A senhora sabe como é que era o namoro dele? Alguma vez alguém chegou a comentar que tinha algum tipo de violência, algum tipo de estresse na relação deles? Eu acho que ficou estressante. Eu acho que depois que largou, né? Daí, porque no começo parecia que estava tudo bem, né? Tudo bem. Certo. E depois que ela não queria mais, como é que foi? A senhora sabe se teve alguma reclamação? A senhora ficou sabendo de alguma coisa? Disse que ameaçava ela, né? Quem falou isso? A filha dela falava, tudo, eles comentavam. Isso daí é coisa que acontece, comenta, né? Coisa que comenta. Só que você não vai acreditar, né? Eu entendi, mas Uma coisa. esses comentários eram antes da morte da Francilene ou depois? Antes, que ele já tinha ameaçado ela, mas por mensagem, assim, alguma coisa assim, mas E isso a senhora ficou sabendo antes? antes. Certo. A senhora chegou a conversar com ela ou com a mãe dela sobre isso? Não falamos sobre isso, né? Porque a gente, na verdade, nem acreditava que ia acontecer tudo isso. Certo. A senhora costumava ver o senhor Anivaldo bêbado muitas vezes? Ele bebia muito? Não. Muito bêbado assim, não. Não. Não era um cara que dava trabalho? Não, andava bêbado, cambolhando pra rua, não. Não era um cara que dava trabalho no bairro, brigão? Não. Não, ele era uma pessoa tranquila. O problema é a relação Isso. entre ele e a Francislene. E a Francislene, ela teve esse relacionamento, teve essa filha, morava em frente à casa da mãe. E como é que era a relação dela com a mãe? Ela era uma boa filha também, além de ser a mãe? Era. Uma boa filha, era pro pai dela também, era uma boa filha. Chegava do serviço, chamava a mãe dela, ia na casa dela. Eles tinham uma convivência muito boa. Muito boa. Ela era uma pessoa que saía muito, festeira, namoradeira, ou era uma pessoa tranquila, que vivia mais com a filha, de namorar? Não, nunca foi namoradeira assim. Era uma pessoa tranquila. Isso. Uma mulher normal. Porque se fosse namoradeira, vila pequena, todo mundo comentaria, né? Mas não, ela era tranquila. Ela era tranquila. Era. Certo. Ela tinha mais ou menos quantos anos na época que ela morreu? 33. 33 anos. Ela estava trabalhando, então, no Pequeno Cotolengo. Pequeno Cotolengo. O Pequeno Cotolengo já tinha dado um curso para ela? Eu ia trabalhar lá acho que na farmácia do Pequeno Cotolengo, sabe? Como, sei lá, técnico de enfermagem, se não me engano. Ela estava feliz com esse emprego novo? Muito, né? Muito. Era perto ali da casa? Pertinho da casa, daí um cargo melhor, né? Ia poder dar as coisas melhor para a filha dela, mas... E ela chegou a falar do local, do ambiente de trabalho, se era legal lidar com as crianças, ela chegou a falar alguma coisa disso? Ela gostou muito de trabalhar lá. Ela se adaptou, na verdade, porque o Pequeno Cotolengo não é todo mundo que costuma trabalhar lá, né? Certo. Mas ela gostou de trabalhar lá. Tinha quanto tempo que ela estava trabalhando lá, mais ou menos? Não sei se ia fazer um ano, não sei. Que Já estava lá, ela fez curso lá dentro. E ela não chegou a ficar desempregada, não. Ela saiu de um trabalho para pegar o outro. Uhum, isso mesmo. Fez Odolândia e saiu para pegar o outro. Porque na verdade ela tinha a filha dela, era só ela e pela filha. Certo. Então, agora vamos voltar para esse dia do baile. Vocês chegaram no baile, Chegamos. sentaram ali. Uhum. Tem uma foto, Thalita, do interior lá do local, pede para colocar para mim, do interior do baile, que tem um palco, sempre só do tablado lá, que tem as pessoas. Só para localizar mais ou menos onde vocês estavam lá. Uhum. Mas eu vou continuar aqui para não perder muito tempo. Vocês chegaram no local por volta das 10, 11 horas. Mais ou menos. Não é? Certo. Sentaram na mesa. Alguém já tinha bebido antes de vocês ou não? Não. Não teve que eles chamam, entre aspas, de esquenta? Não teve um esquenta? Não teve esquenta. Fomos esquentar lá mesmo. Tava lá. Tava lá. Aí, vocês chegaram lá. Lá dentro, teve algum consumo? Chegaram a beber alguma coisa? Pediram uma cerveja na mesa, uma caipirinha? Eu peguei uma latinha, na verdade, né? Porque lá tava cara, nós foi lá pra dançar mesmo, pra dar risada. Uhum. A Francislene pegou alguma coisa para beber? Estava bebendo também? Uma latinha?
ela ia tomar uma caipira, porque ela não queria cerveja. Na verdade, ela tomou uma caipira. Certo. Esse fato aconteceu mais ou menos, vocês já estavam lá mais ou menos umas 2, 3 horas. Uhum. Né? Alguém estava de vocês, não do Anivaldo, de vocês. Alguém já estava mais alterada por causa da caipira ou estava todo mundo normal? Não, estava todo mundo normal. Não era um costume de vocês? Não. O programa é familiar. Quando eu ia ficar bom, aconteceu. Certo. Antes de acontecer isso, a senhora viu algum momento que o Anivaldo tentou falar com a Francislene? Só na hora que ele cortou o pescoço dela. Antes a senhora não viu? Não. Pode ter acontecido. Ela não saiu da mesa. Ela só dançou e foi para a mesa. Ele estava sentado na outra mesa, assim. Entendi. Mas não teve uma situação que ele foi lá, conversou com a mãe dela, até pagou uma latinha de cerveja para a mãe dela? Não. Que a senhora tenha visto? Que eu tenha visto, não. Que a senhora tenha visto, não. Não. Certo. A senhora viu a hora que ele saiu? Ele saiu, eu não sei se foi pela frente ou por trás, mas ele sumiu da mesa. Ele sumiu da mesa. Isso. Quando ele voltou, por que a senhora se ligou que ele tinha sumido? Aqui, ó. Aqui é o estabelecimento. A senhora consegue enxergar aqui? Consigo. Então aqui, ó. Aqui, deixa eu ficar aqui nesse cantinho aqui. Aqui tem umas mesas. Você estava em alguma dessas mesas? Ou estava mais para dentro? Eu estava mais aí pertinho. Estava pertinho do palco, porque a gente estava dançando, sabe? Do lado de cá? Não, do lado de cá não, do lado de cá. Do lado de cá? É. Então vocês estavam mais ou menos por aqui. Isso. E ele estava onde? Ele estava para cá um pouquinho. Para cá um pouquinho. Daí a mesa dela era aonde que, Não, tipo pode assim, levantar, perto onde que ela caiu. aqui pra gente? Perto de onde que ela caiu. Vem cá, só para a senhora mostrar, apontar aqui, para ficar bom para os jurados verem. Então só explica pra gente. Aqui é o lugar, ali é o palco, né? A entrada fica mais ou menos onde? Pra cá, pra lá ou pra cá? A entrada fica aqui. Fica aqui. Doutor João Milton. Aqui pra trás, Doutor João Milton. Oi. Só o microfone para ela, que senão... Tá. Assim, ó. Ali tem uma entrada. Ali tem uma entrada. Pra cá aqui tinha uma outra. Tinha uma outra saída. Isso. Certo. Vocês estavam mais ou menos nesse miolinho aqui. É. Ele estava onde? Qual a mesa que ele estava? Vem pra cá, aqui. Ele estava mais ou menos aqui. Quantas mesas de distância? Ela estava aqui. Certo. Quantas mesas de distância? De vocês, mais ou menos. Vocês estavam aqui? Acho que umas 3 mesas. Umas 3 mesas. Certo. Quando a senhora percebeu que ele saiu, por que a senhora percebeu? Vocês já estavam cuidando, estavam com algum temor, alguma coisa? Porque na verdade, eu falei com ele. Falei, tudo bem, mas ele ficou meio assim, nem deu pra ela, sabe? Certo. Aí ele saiu, a senhora percebeu que ele saiu. A senhora não sabe para que lado que ele saiu. Não. A senhora não viu ele saindo. Não. Então pode sentar. A senhora não viu ele saindo do local. Né? Aí ele saiu. Quando ele saiu, a Francilene já estava dançando ou estava na mesa ainda? Ela estava dançando, mas só que, tipo assim, quando a pessoa fica desconfortável com a presença do outro, Sei. ela estava, tipo, constrangida. Entendi. Nem ela estava dançando à vontade e ela estava constrangida. Daí ela dançou com a senhora lá, voltou para a mesa. Certo. Aí ficou. Aí quando ele veio, daí eu estava dançando, quando estava dançando lá, eu parei de costas, bem no cantinho de cá, assim. Porque quando ele fez isso daí, ela veio. Entendi, mas então ela sentou, depois ela saiu para dançar de novo. Uhum. Essa senhora que estava dançando com ela, mais ou menos de qual idade? Acho que deve ter uns 50 anos. Certo. Mais ou menos a idade da mãe dela. Isso, é. Certo. Então, na hora que ele voltou, ela estava dançando mais ou menos onde? Aqui, assim? É, mas ela já tinha parado. Ela tinha parado e estava aí pertinho aí. Estava onde? Por aqui. Um pouquinho mais pra cá. Pra cá, pra cá. Mais pra cá um pouquinho. Esse branco aqui é ela. Isso. Ela estava mais ou menos aqui. Ela caiu logo onde ela estava. Ela caiu. Não chegou a andar. Não. Certo. Quando ele chegou por onde? Por essa entrada daqui ou pela outra lá? A senhora viu? Eu acredito que seja por aqui, porque ele pegou assim e virou e viu. Ele chegou a pegar no cabelo dela? Como que foi o golpe que ele deu? Ele foi por frente ou ele pegou o golpe? Pegou assim e fez assim, ó. Pois é, mas ele estava atrás dela ou de frente? Pegou. Como é que eu posso explicar que não? Quer Pode ver? explicar a minha aqui. Faz quanto que eu tenho um cabelão aqui?
Ele estava assim, ele falou alguma coisa para ela. De frente. Uhum, ele foi muito rápido, ele pegou e fez assim. Ah, então Deixou daqui, aqui. certo, então estava de lado. Certo, entendi. E depois disso, ele se golpeou também. Isso. A senhora viu essa hora? Na hora ela veio assim, ela caiu, eu fiquei segurando ela, daí eu vi ele caído lá. A senhora não viu? Não vi como que ele fez com ele. Porque daí eu fiquei até acabar o último suspiro dela segurando o pescoço dela. A senhora ficou ali. Ela chegou a falar alguma coisa? Não, só falou pra mãe dela que ia ficar tudo bem. Ela falou para a mãe dela. Falou. A mãe dela estava lá. Tava. A mãe dela ficou gritando, desesperada. Mas, Certo. E como que foi depois disso? Como é que ficou? A senhora estava presente ou ficou sabendo como que foi dada essa notícia para essa filha dela? a filha dela chegou lá. A filha dela chegou lá? Chegou, entrou pra dentro e daí, desesperado, tudo eles. Ela estava lá Eu ainda? tava. A senhora chegou a ver a filha dela vendo a cena? Como é que foi? Ficou gritando, esperada, porque só tinha. Eu sei, eu entendo. Eu acho que pra filha dela, acho que é uma cena que, se eu não esqueço, imagine, ela que perdeu a mãe dela. Certo. Que era a única pessoa que ela tinha, né? Agora tem só a avó, né? Ela tinha mais irmãos? A Francilene tinha mais irmãos ou era filha única? Não, filha única. Ela era filha única. Filha única. E como é que a mãe dela ficou nessa história depois? Acredito que acabou com a vida dela, né? Porque uma mãe tá junto com uma filha, se divertindo, e ver a filha ser degolada na tua frente e você não poder fazer nada, eu acho que é muito triste. Ela não tinha mais irmãos, não tinha ninguém. Quem? A Francislane. A Francilene tem os irmãos dela. Mas só que ela tem. Não, a filha da Francislane é que é filha única. Filha única. A Francilene tem mais irmão, tem dois. E tem uma outra irmã mais nova que ela. Que morava lá também? Isso, e tem os outros dois irmãos, 3 A irmãos. mais nova é da idade da filha da Francislane, não é? Uma que é bem novinha. É bem novinho também. Deve ser, porque regula de idade. Acho que um ano, 2 anos mais ou menos. Diferença, mas são da mesma. Mas nessa casa lá, a mãe dela, a mãe da Francislane, morava quem? A Francislane? Não, a Francilene morava em outra casa. Pois é, com a filha. Com a filha. Na casa em frente morava a mãe dela e quem mais? Morava a mãe dela, o pai dela, os outros 2 irmãos. Morava todo Com a menina. Uhum. E quem que chegou lá na hora? Quem chegou lá foi os irmãos dela, porque na hora eu tava, tipo, de joelho, segurando o pescoço dela, porque daí na hora ela caiu, daí a mãe dela ficou... muito pra morrer? O tempo de sair todo o sangue do corpo, né? Mas a senhora viu ela lúcida há algum tempo, então? Ela falou comigo, segura meu pescoço até o Seat chegar. Eu falei, não, vou ficar aqui segurando, porque eu fiquei segurando, ela não tinha noção do tamanho do corte que tinha dado. Só que... tamanho? Uhum. Atorou a veia desse lado até dessa. Certo. Ficou aqui, ó. Aqui, ó. De um lado ao Cortou aqui, até aqui. Certo. O corte do pescoço dele, a senhora viu também? Não vi porque ele caiu de bruço, caiu com o rosto no chão. Então ela chegou a falar para a senhora segurar o pescoço. Ela colocou um pano no pescoço dela para tentar segurar uma blusa? Depois, mas eu fiquei com ela assim, tentando segurar, porque ela falou para a mãe dela, a mãe dela estava gritando, ela falou, mãe, vai ficar tudo bem, eu vou ficar bem. Daí ela falou para mim, segura meu pescoço até o Seat chegar. Daí eu falei, não, eu tô aqui, vou ficar segurando. Fiquei segurando. Mas não tinha como estancar o sangue, porque cortou acho que a jugular, né? Entendi. Então, só para a gente reafirmar isso, a senhora conhece as duas famílias, a senhora não foi envolvida nem na delegacia, nem aqui. Não. Eu até vou dizer a sinceridade para a senhora, eu arrolei a senhora foi como testemunha, porque o meu papel aqui é querer saber a verdade, eu não sabia o que a senhora ia depor aqui. Uhum. E é importante que é uma testemunha presencial e que tem relação tanto com as duas famílias. A senhora não tem nada contra a família? Não tenho. Não, porque a família dele também são pessoas boas, né? Não é uma família. Não é uma família. Dar uma pílula para falar mais. Não.
Então, o importante é isso. A senhora não viu ele embriagado? Não, Não viu ele bebendo? não. Certo. A senhora não costumava ver ele bêbado na região ali, agredindo as pessoas, brigando? Não. Nada. Certo. Quanto tempo ele ficou do lado de que ele saiu? Mais ou menos entre o tempo que ele saiu e voltou, quanto tempo mais ou menos? Acho que uns 15 minutos. Uns 15 minutos, mais ou menos. Da casa da Francislene, da casa da senhora até o local, é mais ou menos quanto tempo a pé? É essa base de você ir e voltar, porque ela é bem E a perto. casa dele? A dele fica na mesma rua onde que é isso daí. Só um pouquinho mais pra Que frente. distância, mais ou menos? Com a pé? A pé? É, Tá a pé. Esse tempo era suficiente para ele É. voltar em casa a pé? Certo. A senhora sabe se ele fumava? o quê? O Anivaldo fumava? Cigarro? Uhum. Mas você só de vez em quando se ele bebesse, às vezes fumava, mas não fumar. Assim eu nunca vi fumar. Lá dentro desse bailão ali, o pessoal podia fumar lá dentro? Não, mas ficava aberta a portinha pra você fumar ali na portinha, sabe? Entende? Ali naquela. Ali, aham. Não precisava sair de lá Não. para fumar. Não, tinha ali lá atrás. Dá pra fumar ali? Não precisava sair. Não, dá pra ver. Dá para ver. Dá? Se tivesse uma pessoa fumando, se ele tivesse ali, a senhora conseguiria ver. Conseguiria. Só viu ele ali? Não vi. Não viu ele ali. Então não precisava sair de lá para fumar. Não. Certo. O local era um galpão, mas tinha uma área grande aberta ali. Isso, assim, é um galpão, daí a portinha de entrada era de frente, mas atrás, tipo, ficava uma porta grande aberta, assim, como digamos, uma porta de emergência, mas daí todo mundo tá vindo fumar lá. Todo mundo fica aí. É. E tinha contato visual. E não é um lugar grandão, é um lugar próximo ali, mais ou menos. É, Entendi. A senhora não viu ele fumando ali? não. Certo. Ela mesma, esse local que o pessoal usava para fumar era o mesmo lugar da entrada que ele entrou, era a mesma saída ou entrada que ele entrou depois, quando ele voltou? É assim, naquela entrada ali, ó. Certo, pois é. Na reta da reta que tá os pés da menina e o dele lá caído. Para cá, Pra cá. que é o lugar que o pessoal fumava. Isso. E é o mesmo local da entrada do. Qual é aquela foto que tem um portão ali da entrada? Aqui, aí é a foto da entrada. Esse é o único local que tem entrada ali pro galpão. Não, esse é lá atrás, o único que eu falei pra você que tem a porta grande. Ah, esse é de trás. Daí tem a portinha pequenininha que é da frente lá. Ah, oi? Daí tem a entrada do outro lado, aí era dentro ali. Entendi, tem entrada do outro lado. Esse local aí onde o pessoal fumava? É, Ah, nesse local ali. isso. Entendi, que é uma área aberta ali. É. E a entrada. Quando ele entrou da segunda vez com o estilete, ele entrou por aqui ou pela outra entrada lá? Eu acredito que seja por aí, né? Eu não tenho certeza, porque na hora eu tava. Eu dancei e parei. Quando eu parei, ele. A mesa que a senhora estava, mais ou menos, dá para vê-la dali? Né? Oi? Não era ali onde estavam os policiais, não. É que tava, na verdade, tava bastante gente ali, bastante, sabe? Não fica prestando atenção todo mundo que está ali. Não, exatamente. Aí tinha bastante mesa lá, e nós chegamos. Eu quero entender as entradas. Tem Essa essa entrada Isso. e tem uma outra entrada lateral aqui. É pela frente, do outro lado de lá. É na mesma direção do outro lado de lá. Isso. Quando vocês chegaram, vocês entraram pelo lado de lá. Isso. Entendi. E esse local aqui tem acesso ao lado de lá também? Uhum. Só se passar por ali, mas lá tem uns outros pessoas que moram na beira do rio ali, que cuida lá, que cata reciclagem. Uhum. Volta ali. É. Pra entrar ali é pela frente e por ali. Daí esse portão ali de trás. Pois é, mas quem chega aí, quem sai por esse portão aí? Vamos supor, a pessoa está aqui fora aqui. Ela consegue sair lá para frente sem ter que passar por dentro de novo? Não, por isso que eu falo pro senhor que eu não sei se ele veio, do qual lado que ele veio. Eu sei que mas ele estava perto ali. Ou sei lá onde que estava esse negócio, porque eu não tinha segurança. Não, eu não estou querendo saber por onde que ele entrou, a senhora viu. Eu estou perguntando para a senhora o seguinte. Vamos supor que a senhora quer chegar na outra porta lá da frente. Uhum. A senhora precisaria
atravessar o salão ou a senhora conseguiria contornar o galpão? A senhora entendeu? Entendi. A senhora conseguiria sair daqui, ó, vir para aqui, passar por aqui e dar a volta lá. É possível? Pode ser, porque desse lado de cá tem o portão que tem as pessoas que tem os negócios de reciclagem ali. Você tá entendendo? É que fica esse murinho, daí pra cá, aqui tem os negócios de reciclagem de que as pessoas guardavam aqui atrás. Entendi. Entendeu? Tô meio livre ali. É. Entendi. Tem mais alguma coisa importante que eu não tenha perguntado para a senhora, que a senhora tenha visualizado, visto, que a senhora acha importante dizer? Ou acho que perguntei tudo que ela... Nós perguntou tudo. Sem mais perguntas. Pela defesa, alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Nilda, né? Sua. Tudo bem? Meu nome é Diógenes, sou advogado de defesa. Bom, a gente tem que começar do início, né? A senhora conhece o Anivaldo há quanto tempo? Faz ano que eu conheço o Nivaldo. Mais ou menos, assim, a senhora consegue precisar? Acho que mais de 20 anos eu conheço eles. Mais de 20 anos. Tá. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 40, vou fazer 40 já. Então, desde os 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, né? Tá. Anivaldo sempre morou ali naquela região? Morou. A senhora também morava na mesma região? Moro, só diferença de vila, né? Moro pra cá e ele mora pra lá. Pra assim. lá. É. Tá. Mas é longe. Quando jovens costumavam ali participar de festas, essas, né, em grupos, assim, posso dizer que a senhora era do mesmo grupo de amigos do Anivaldo? Tem alguns amigos em comum, né? Mas Alguns não amigos. dizer que a gente saía, fazia festa junto, assim. Não andavam juntos. Não. Andavam juntos, tá. E com a Francis, né? Chamaram assim, a Francis. Então a gente sempre teve amizade, tanto com a família dele quanto com a dela. Uhum. Entendeu? A amizade com eles também era normal. Com ambos, então. A senhora não era de andar junto com eles ali, assim, desde de sempre, né? Isso. Tá. A senhora chegou a tomar conhecimento de toda essa trajetória, dos 20 anos que a senhora conhece o Anivaldo, se ele já foi casado, se ele já teve algum outro tipo de relacionamento? Casado, que eu saiba, não. Não. Outra namorada a senhora tinha conhecimento? Não, também. Não? Não, acho que só teve. Não, teve acho que uma namorada, mas eu também não. Não tinha muito contato. Isso. Pode dizer que não tinha muito contato, Não. então. A senhora não sabe precisar aqui pra gente se houve algum tipo de violência contra ela também ou não? Não. Não? Tá, perfeito. E a França, a senhora tem conhecimento se ela teve algum outro namorado, marido, foi casada, não foi? Ela foi. Foi casada? Ela foi casada, tinha uma filha. Uma filha? Aham. A senhora tinha convivência com esse A ex-marido? filha dela tem 13, fez 14 agora, mas a Franciele é uma menina que é trabalhadeira, daí eles começaram a namorar. Mas namorar que a senhora disse com o Anivaldo? Com o Anivaldo. Com o Anivaldo? Aham, E o depois. antigo relacionamento dela, a senhora? Largou porque não valia a pena, né? O Era antigo? uma menina. Tá, mas a senhora chegou a tomar conhecimento do porquê largou? Porque ele bebia, porque ele era. Não, mas é jovem Anivaldo droga. isso? A senhora tá falando do Anivaldo ou do Não, antigo? do outro antigo, você Ah, não do vai antigo perguntar, também? antigo. É. Ah, tá. Então a senhora ela te falava, nesse tempo a senhora conversava com ela também? Tinha uma relação de amizade, conversava sobre relacionamentos, trocava ideias? Não, a gente só conversava assim, coisa, né? Normal. Daí ela largou daquele marido, daí tava com o Nivaldo, daí tava tudo Pra bem. conversar normal, o que a senhora assim, se reuniu para tomar um café, um chá? Ou... Não, quando a gente sai, a gente às vezes se encontra em algum lugar, a gente vai, né? Porque eu tenho minha família, eu tenho o trabalho também, Tá. né? Então- Aquele dia aconteceu de eu estar lá. Aconteceu, tá. Então a senhora conversava com ela, trocava essas ideias aí no momento em que a senhora encontrava ela em algum lugar, algum bar que vocês iam beber, ou a uma panificadora que a senhora fosse buscar um daí pouco, já sabe? começava, Uma amizade. tá tudo bem, tá Sim. tudo tranquilo. Uhum. Entendi. Tá. No dia aqui, que a senhora também esteve presente no local, né? Só para ficar bem claro ali para os jurados entenderem também, fiquei com meio um pouco de dúvida. A senhora chegou junto com ela e a mãe dela? Não.
Eu cheguei, elas chegaram, cada um ficou numa mesa. Porque, tá, tipo, mas chegaram juntas ou a senhora chegou antes, ela chegou depois? Acho que ela chegou depois de mim. Depois. Eu cheguei lá, daí, porque abriu lá, todo mundo foi indo. Porque era tipo um. Como é que eu posso dizer assim? Era um evento para conhecidos. Era o primeiro evento, salvo engano, né? Isso. Tá. Então, todo mundo estava esperando ali na frente. Chegamos, entramos e... Tá. E nesse momento ali que estava todo mundo ali na frente, a senhora chegou a ter contato visual com a Francis, a mãe dela? Conversaram? Eu cumprimentei elas, daí... Antes de entrar? Lá dentro, então conversamos lá fora. Não, mas a gente está ainda antes de entrar, tá? A gente vai caminhando aí, tá? Antes de entrar, que a senhora disse que abre a porta e todo mundo entra, né? Não, na verdade já tinha gente lá dentro, algumas pessoas, né? Tá. Que nem o rapaz que eu fui convidado pelo dono dali. Tá bom. Porque eu já tinha trabalhado pro pai dele. Então ele falou, vai lá. Daí fui minha sobrinha, outra. Tipo, cada um vai com a tua Tá. A senhora estava com quantas pessoas lá? A senhora, tua sobrinha, quem mais? E mais uma ex-cunhada minha, sabe? Quantas pessoas mais ou menos a senhora estava lá? Tudo conhecido. Tá. Mas quantas pessoas a senhora estava lá na presença da senhora? Nós tava, quer ver, Acho que nós estávamos uns 4 também. 4 também? Os outros eram tudo conhecido. Tá. Voltando agora um pouquinho aqui. Lá fora, a senhora disse que encontrou a Francis e a mãe dela lá fora, né? Eu vi elas indo. Eu vi, quer ver, nós foi lá, cheguei lá no evento, elas estavam entrou, ficaram lá no cantinho delas, lá na mesinha. Tá, mas o que eu quero entender aqui, quando elas entraram, a senhora já estava dentro ou estava lá fora? Isso não, como é que eu vou me lembrar? Eu não lembro. Tá, mas não lembro, então tudo bem. Se não lembra, não tem problema. Elas, né? Não lembro, tem problema. Então, elas chegam, cumprimentam e sentam na mesa, né? Isso, elas estavam na mesa delas. Tá, o Anivaldo já estava lá dentro. O Anivaldo estava na outra mesa. Na outra mesa, que a senhora já explicou ali para o jurado, nas mesas à distância, tudo certinho. Tá. Quando a senhora disse que a senhora conversou com o Anivaldo, foi antes da chegada dela, depois? Ela estava lá com a senhora, que ela ia dançar com elas. Eu falei com ele. Mas esse falar com ele foi... Porque assim, ó, tô aqui eu. Não, sim. Eu cheguei num lugar assim e você tá lá, você é meu conhecido. Sim. Oi, Anivaldo, tudo bem? E aí, tranquilo? Veio dançar hoje? Mas ele nem já respondeu. estava... Então, ele já estava... Então, mas é só pra entender... Tipo, daí não me deu moral, eu deixei lá no canto Não, mas só pra entender, então... Não quis conversar. Tu conversou com ele, então, depois em que a senhora cumprimentou a Francis e a mãe dela? Daí nós ficamos pra cá. Tá, porque eles não estavam juntos. O Anivaldo não estava junto com ela, não chegou junto com ela, estavam separados naquele momento. Isso. Anivaldo já estava lá dentro. O Anivaldo estava no canto dele e ela estava no outro canto pra cá. E quando elas entram pra dentro desse local, então o Anivaldo já estava sentado lá dentro, a senhora já tinha conversado com ele? Eu cumprimentei ele, falei com ele. A senhora relatou aqui, né? Tá. E não respondeu nada, a senhora? Não falou com... Aquele dia estava frio, quente, lá dentro estava calor, ele estava de blusa, a senhora consegue nos trazer essas informações? Ele estava de jaqueta. Tava uma jaqueta. Tá. É uma jaqueta, a senhora consegue precisar para os jurados entenderem? Ele estava com uma jaqueta de preta, de gomo, com calção jeans. Ele estava... Aquela jaqueta que abre, que assim, ou aquela fechada? A que abre? É que abre, mas na hora que eu convidei ele para dançar, ele estava sentado. Aí, tipo assim, eu não reparei muito bem se ele estava com a jaqueta ou se ele saiu, voltou com a jaqueta. Mas sei que na hora que ele... Então, mas naquele primeiro momento que a senhora conversou com ele estava de jaqueta? Tava de jaqueta. Tá. Não posso afirmar para você que estava, mas eu conversei com ele, eu olhei para ele, daí ele não... A senhora comentou aqui que chamou ele para dançar. Foi nesse momento que a senhora cumprimentou ele? Foi um tempo depois? Não, quando eu olhei para ele estava lá sentado lá, daí eu falei para ele. Falei, daí, Anivaldo, tudo bom? Daí, nesse momento... Vamos dançar? Veio dançar hoje? É porque daí nós estava dando... Ele não te respondeu nada, não falou nada, ficou quieto na dele? Não falou que não. Triste? Não, eu não sei o que ele estava pensando, mas deu nem, né? Cabo baixo, não estava no normal dele? Não. Não? Ele era uma pessoa alegre, respondia, participava, por exemplo, ia dançar contigo, fazia essas situações? Ou... Ele sempre foi conversador, alegre, mas aquele dia ele estava lá. Para baixo? Tava estranho, sei lá o que aconteceu. Tá, perfeito. A
senhora disse que a senhora conversa ali com a Francis, a mãe dela. Nesse momento, ela chega a declinar alguma coisa sobre Anivaldo? Naquele dia? Naquele dia. Quando a senhora chega, fala, né, cumprimenta, né, ali tudo, ela te chega a falar alguma coisa sobre Anivaldo? Ela te chega a se queixar da presença do Anivaldo ali, não? Não. Não fala nada. Tá. Em algum momento, durante toda a noite, considerando que o fato aconteceu às 2 horas da manhã, a senhora chegou 10, né? Chegou lá e... Tá, entre as 10 horas da noite e as 2 horas da manhã, ela, a Francis, ela te chega em algum momento lá dentro do CTG, né? Posso dizer que é um CTG, alguma coisa nesse sentido, e ela te declina alguma coisa que ela está sendo ameaçada pelo Anivaldo, ou que ela está de certo modo com medo dele? Não, naquele dia não, ela só ficou sentada lá no cantinho dela, sabe? Tá. Ela dançou com a senhora, sentou. Quando a pessoa já está, sei lá, com medo, ou quando você chega num lugar que você fica sem jeito, você não pode dançar, não pode se divertir, que, tipo, sei lá, ela ficou acuada, na verdade. Acuada, fica numa segunda ali, assim. Ficou acuada, porque daí, tipo, ele tá, sei lá, né? Tá, mas em nenhum momento ela te falou, amiga, né, tá acontecendo isso, aquilo, não te declinou nada, tá? Porque daí nós estávamos dançando, se divertindo. Tá. E com a mãe dela, a senhora tem também essa conversa, assim, como livre de ela poder te falar alguma coisa? A senhora frequentava a casa dela? Como que é a situação com a mãe dela? A gente sempre conversou, né? A gente sempre teve, assim, uma amizade tudo saudável, acho que não tinha nada, tá? E também nesse dia a mãe dela não te chama de canto, não te fala nada? Não, a mãe dela também estava ali, se divertindo junto, porque daí as duas eram tipo a companheira, né? Tá, ela é a filha mais velha, então a companheira da mãe. Isso daí que falou, vamos lá, em relação vamos lá, mãe, comigo, vamos. Daí falou com o pai dela falou, não, a mãe vai comigo lá. Daí as duas foram. Tá, isso que eu te perguntar em relação de companheira. A mãe dela, era comum a senhora, já considerando que a senhora encontra ela em várias situações, era comum ela estar acompanhada da mãe dela? Agora a mãe dela sempre saiu junto com ela. Sempre saiu junto com ela, então... Não, nos últimos agora, antes dele fazer isso, a mãe dela estava com ela. Ia num barzinho, tomava uma cerveja... Mas era comum a mãe dela estar, até antes, digamos, antes de acontecer tudo isso lá, a senhora já chegou a ver alguma oportunidade, a mãe dela se divertindo junto com ela? Não foi um dia atípico para a senhora, de a senhora ver, nossa, que surpresa a mãe dela tá aqui? Na verdade, não, né? Porque às vezes quando ela ficava com o pai dela lá, a mãe dela vinha conversar com a gente ficava, né, a gente reunida mais, ela ficava perto do pai dela lá, ficava com o pai dela. O pai dela também frequentava, assim, ia nesses, se divertia também? Na verdade, ele tinha um barzinho, né? Ele tinha um bar? Ele tinha um barzinho. Tá, perfeito. Aí a senhora diz, né, que todo momento que a senhora ficou ali, a senhora estava dançando com o pessoal que estava ali e estava se divertindo, né? Tá bom, e nós estávamos mais ali perto, ali naquele meio, porque as pessoas, os que estavam cantando e tocando, estavam assim bem perto do palco. Com essas 3 pessoas que a senhora estava, né, 4 pessoas ao todo, as 3 pessoas que a senhora chegou a comentar para algum desses 3, olha... Anivaldo não tá normal hoje, Anivaldo tá com alguma coisa. Ou pra ti foi só uma situação assim, pô, aconteceu alguma coisa e deixa pra lá? Na verdade, né, eu falei com a minha sobrinha mesmo que tava junto comigo. Ela falou, eu falei, o Anivaldo hoje o Anivaldo não tá de boa, né, não quer nem... Tá de pá virado. Tá. Então, é basicamente isso que a senhora falou. E o que assim, como que a gente pode concluir que a senhora ficou acompanhando toda a trajetória dele dentro ali? A senhora disse que a todo momento a senhora via que ele ia pra lá, ia pra cá, inclusive... Porque quando você percebe que uma pessoa não tá normal ou que ela tem alguma coisa errada com ela, geralmente eu fico atento. Você fica atento? Tá. E eu vi que ele saiu, voltou, mas nunca passou pela minha cabeça que ele ia fazer isso, né? O que ele fez nunca passou, né? Tá. Ainda saiu, voltou. Ele saiu por mais de uma vez? Foi uma única vez que ele saiu? Não, ele estava sentado, ficou lá sentado. Daí ele saiu. Sentado? Daí ele saiu. Daí quando ele voltou, foi muito rápido. Tá, então a gente pode concluir que ele saiu uma única vez e quando voltou já aconteceu o fato. Isso? Ele estava sentado na mesa. Tá. Considerando que a senhora, pela preocupação que a senhora tomou ali no momento de ver ele preocupado, a senhora viu... Porque a gente se preocupa assim, será que eu fiz alguma coisa para ele? Sim. Não quer, né? É totalmente compreensível.
A senhora chegou a né, ver ali o Anivaldo se aproximando da Frances, da mãe dela? A senhora chegou a ter esse contato visual dele se aproximando dela? Ele se aproximou assim, ela estava perto da mesa, ele se aproximou perto dela, mas ela, na verdade, ela não estava bebendo, porque, tipo assim, ela queria tomar uma caipira, certo? Só que daí, tipo, quando você fica acuado, você não tem vontade de beber, você não tem vontade de se divertir. Sim. Ela estava ali, ela dançou umas 3 músicas, a senhora sentou e ficou ali. E a mãe dela ficou onde? E a mãe dela estava ali, dançou. Daí a mãe dela sentou, dando perto dela lá, daí aconteceu o que aconteceu. Tá. Mas aqui tem, né, tem um ali das 10 às 2 horas da manhã, tem um tempo considerável, né? Durante todo esse tempo, a senhora... porque eu não sei, assim, que o horário que a gente chegou é específico, 10 horas, 9 horas... Não, sim, mas tipo, é só pra gente ter uma noção do tempo que não foi, por exemplo, a casa abriu agora e já aconteceu, entendeu? É para isso, para que os jurados entendam também que houve ali um tempo, vocês ficaram ali e durante aquele tempo, o que aconteceu? É isso que a gente quer concluir. Então, a gente podemos concluir então que durante todo esse tempo, o Anivaldo se aproximou uma única vez dela, exceto o fato, tá? Antes do fato, se aproximou uma vez dela. Nenhuma vez, ele só se aproximou e fez o que fez. Ele não se aproximou dela outras vezes. Tá, mas a senhora, então, só para entender, a senhora falou que ela estava sentada, a mãe dela estava dançando, ela estava sentada na mesa porque ela não estava muito bem, estava sentindo-se acuada. A senhora falou que ele se aproximou dela. Quando a senhora fala que ele se aproximou dela, porque ele se aproximou já para o ato. Antes disso... Não, eu acho que não. Estava na mesma mesa. Não estava na mesma mesa. Calma, doutor. Não, só explicando. É uma questão de ordem, a parte... Não, é só para explicar. Tá, eu acho que se resolve de maneira melhor. Eu acho que a dona Leonilda aqui já explicou bastante, mais uma vez, o que aconteceu. Então, o Ministério Público encerrou pela defesa. Tem alguma pergunta? Não entendi, doutor. Só um minutinho, doutor. Eu vou concluir o raciocínio, eu devolvo a palavra, o senhor pode falar, porque do contrário a gente sobrepõe as vozes e não consegue se entender. Então, a Leonilda aqui já contou o que aconteceu, repetiu 2, 3 vezes, já fez todo o relato. Tem algum ponto em específico, algum esclarecimento que ela tenha que responder pela defesa, doutor? Que não seja só repetir o que ela já disse? Tá, veja bem, excelência, a palavra estava com a defesa. Eu tenho aqui todo um raciocínio a ser feito para que eu possa embasar a minha tese, correto? Não tem como eu te dizer aqui qual o ponto, qual é que eu quero. Eu quero que o fato seja dito aqui a todo momento. Se o Ministério Público teve a oportunidade de fazer todas as perguntas, acredito que a defesa também tenha. Tá? Então, antes de tudo isso, eu quero que seja fundamentado o porquê foi cassada a palavra da defesa. Quero que, não sei se vou fazer o registro agora, não sei se vai ser constado isso ao final do ato aqui, da ata, né? Mas a defesa ela vai continuar perguntando, porque é de interesse da defesa que a gente traga aqui a maior riqueza de detalhes. E se Vossa Excelência não está satisfeito, acredito que os jurados eles queiram entender o que aconteceu. Acabei de dizer que houve ali das 10 horas da noite às 2 horas da manhã. Pode ter acontecido N situações, Anivaldo pode ter, né, chegado perto dela ou não. A riqueza de detalhes é o que vai embasar a minha tese, tá? Então, a defesa vai continuar perguntando. Caso contrário, isso aqui a gente está enfrentando aqui um cerceamento de defesa, considerando que aqui é uma plenitude de defesa, é mais ampla, né, como a própria ampla defesa diz. Tá certo. Veja, eu reitero o que eu disse aqui, a testemunha ela veio e relatou, né, os fatos dos quais ela tomou conhecimento, porque segundo ela disse, estava lá. Ela respondeu para o promotor de justiça, depois o senhor refez as mesmas perguntas, ela disse. Né, então, assim, se não tiver uma pergunta objetiva, incisiva, específica, que ela possa esclarecer, eu quero crer que daqui para frente ela vai ficar só repetindo o que já disse. Não tem razão de ser. Né, e o fundamento para indeferir esse tipo de medida ele é bem claro, tem disposição expressa aqui no Código de Processo Penal, no sentido de que a testemunha ela não vai ficar repetindo respostas a perguntas que já foram feitas. Qual o artigo, doutor? Simplesmente isso. Né? O artigo 202, está bem expresso ali do Código de Processo Penal. Né? Então, se o senhor não tiver alguma outra pergunta que ela possa responder, né, e que ela já não tenha respondido... Tá. Vou fazer aqui, então, o registro aqui do cerceamento de defesa, então. Eu não sei se o doutor vai constar em ata isso agora, nesse momento ou no final. Ele, na verdade, está gravado. Não, mas a defesa faz questão que conste em ata. É que nós temos uma disposição, é normativa, não é opção do juiz, né, no sentido de que as manifestações
sobretudo quando diz respeito à inquisição de testemunhas, são feitos gravados, depois a mídia fica juntada. A defesa faz questão que conste em ato, excelência. Eu não quero que estou trabalhando a melhor promotora aqui, teve todo o tempo disponível, teve lá poder dispor ali da tela para mostrar tudo, teve tudo. Agora eu não entendo por que aqui vai cercear. Na verdade, é uma análise, uma leitura que se faz aqui do contexto, né? A defesa, logicamente, pode ter que um cerceamento, o juiz entende que a decisão tem que ser dada. Então a gente encerra. Pelos jurados, alguma pergunta? Não, tem mais perguntas, excelência. Tem, não, pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Sim, só para evidenciar, por favor, o microfone. E eu não concedo nova palavra para a defesa, porque eu fiz isso 2 vezes e não foi feita a pergunta. Então, se não tem, o propósito, óbvio, naturalmente, não é discutir a decisão judicial. Então, só Fabrício, se puder, só para evidenciar, acho que o microfone está com tudo. Não, quero que conste em ato, então, isso aí agora. E aí, para a jurada fazer a pergunta. Excelência, não vai constar em ata? Não há necessidade, doutor, está gravado. Esse é o ponto, vai ser juntado nos autos, inclusive a mídia. Mas o senhor não é dentro da lei, então cumpre-se a lei, conste na ata, excelência. Tá certo. Por favor. Desculpa, eu estou um pouco sem voz, mas eu queria te perguntar um pouquinho do evento, assim. Sempre existia eventos ali, era um evento especial, assim, que vocês estavam se programando para ir, teve muita divulgação, as pessoas que estavam dentro do evento eram mais próximas de um lado, existe quem que estava, sabe, quando fala que ele estava coado ali, se existia mais pessoas do lado da família dela. Conta um pouquinho desse contexto, assim, ele tinha ingresso, esse evento. Vocês foram, alguma das partes foram um convidado especial? Assim, como eu disse que eu trabalhava por o senhor que era dono disso daí. Só que daí ele morreu, daí o filho dele ficou tomando conta. Daí ele falou que ia fazer um evento lá. Aí ele passou uma semana antes, falou pra mim, vai lá, né? Vou fazer assim lá, vou contratar uns músicos lá pra tocar. E só vai, tipo, como é na vila, então só vai conhecido. Aí a gente foi. E, na verdade, o acuado não era ele, era ela. Quando você tem medo de uma coisa, ou quando você se sente ameaçado, você fica assim, porque eu sei. Eu sou mulher. Se eu ficar com medo de alguma coisa, eu vou ficar assim. Eu chamei ele para dançar, ele não quis. Entendeu? Então eu já fiquei assim, será que eu fiz alguma coisa pra ele? Será que ele, né, porque é um conhecido, será que eu falei alguma coisa, ou sei lá, né? Mas todo mundo ali era conhecido ali. E vocês, antes do evento, vocês chegaram a conversar sobre esse evento? Você vai, e ela estava feliz com esse evento? Porque daí, tipo, eu trabalho a semana inteira, era bem no feriado, 7 de setembro. Então eu falava, todo mundo vai lá, porque é feriado, né? Daí... Vocês sabiam que ele ia estar lá? Não, mas ela foi com a mãe dela, sabe? Porque, digamos que a mãe dela, mãe cuida, né? Aí ele tava lá. Eu também achei que ele não ia estar lá, mas ele tava lá. Mas você acha que ela já andava mais próxima da mãe com medo dele, desse fim desse relacionamento? A mãe dela ia buscar ela até na rua onde que ela trabalhava. Subia para encontrar ela. Por mais que não acreditava, né, que ele podia fazer isso, né? Mas ela pedia para encontrar ela aí. Ok? Pelos demais? Não? Tá. De minha parte, Leonildo, eu tenho 2 perguntas. O Anivaldo aqui, ele foi interrogado, ele já foi ouvido a respeito desses fatos, deu a versão dele a respeito do que aconteceu. Eu percebi aqui, pelo menos em princípio, objetivamente, há uma divergência entre o que a senhora falou e o que ele falou, e da razão pela qual aqui eu faço a pergunta. Tá bom. Ele disse que a vítima dançava com uma outra moça e o provocava com sorrisos. E, em especial, né, essa a pergunta, talvez, o ponto mais importante, disse quando ele foi conversar, a senhora já disse aqui mais uma vez que ele foi conversar com ela uma vez, que na verdade foi o momento em que deu a confusão. Ele disse que quando se aproximou, ela estava com um copo de caipirinha e tacou na cara dele.
Isso aconteceu? Não. Tá? E aí, por fim, a vítima ela deixou um filho, uma filha. Deixou. Tá? O nome da menina, como é que é? A senhora Ai, sabe? meu Deus, como que é o nome da menina? Esqueci o nome da menina. Tá, Mas a filha dela tem vai fez 14 anos agora. Faz 14 ela é anos. pequenininha, aham. Tá. E ela morava com a vítima. Morava. Aham. Tá, com quem mais? Morava as duas. Só As duas, assim, uma rua aqui e outra aqui, assim, quase de frente. Aí aqui o bar do pai dela, ela morava aqui. Com a filhinha dela, a mãe dela, ele morava aqui. Tá. E como é que ficou a situação agora, a senhora sabe? Agora a avó que tá cuidando, né? Porque o pai da menina, acho que, sei lá, tá preso, se eu não me engano. E a avó que Tá, que tá criando. Esse não é o Anivaldo, né? Não vou. A avó é a dona Joana. Isso. Tá, e ela que está responsável por Ela que cuidar tá dele. responsável, pela menina. Tá, entendi. A vítima, ela trabalhava? Ela Trabalhava. sustentava a menina? A senhora Isso. trabalhava na Risotolândia, é isso? De primeiro, né? Depois ela tava trabalhando em Pequeno Cotolengo. Tá. O último emprego dela era lá. Que daí agora a menina ficou, né? Acho que tá recebendo, né? Por causa disso, né? Porque da mãe morreu, a do menor. Tá, entendi, tá ótimo. Eu agradeço a presença da senhora, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigado a vocês.